No vídeo anterior, você compreendeu melhor o que é o SUS. Mas quando nós pensamos em SUS, devemos saber antes de tudo que ele é regido por leis, princípios e diretrizes. Mas afinal, você sabe quais são os princípios do SUS? Princípio pode ser entendido como o que vem antes, o começo, o início, é o que pressupõe. Já sabemos que o SUS foi concebido para ser único e universal, ou seja, ele possui a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional. No vídeo de hoje, vamos entender cada um desses princípios que dão base ao SUS, e são eles: a universalidade, a equidade e a integralidade. O primeiro princípio trata da universalidade, um conceito para que todo e qualquer cidadão tenha garantida a atenção à saúde por parte do sistema. Isso significa que todas as pessoas que estão no Brasil têm direito aos serviços que necessitam, independente das condições socioeconômicas. Dessa forma, o indivíduo passa a ter direito a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo, tanto municipal quanto estadual e federal. O segundo princípio trata da integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, a integralidade significa dispor ao cidadão um conjunto de ações e serviços, dos menos complexos aos mais complexos, sejam eles preventivos ou curativos, individuais ou coletivos, desde que respondam às necessidades de cada caso. Já o terceiro princípio norteador do SUS trata da equidade. Esse princípio fundamenta-se em tratar desigualmente os desiguais, ou seja, devemos reconhecer que nem todas as pessoas são iguais e que muitas dessas desigualdades são injustas e devem ser superadas, para que possa diminuir assim as diferenças sociais e regionais existentes em nosso país. Podemos observar, por exemplo, as diferenças existentes entre as regiões brasileiras. No Norte e Nordeste, as taxas de expectativa de vida e mortalidade infantil são piores do que no Sul e Sudeste. Dessa forma, a equidade busca diminuir as diferenças desses locais. Por isso, os investimentos e as ações devem ser mais destinadas para essas regiões. No vídeo anterior, você conheceu os princípios gerais do SUS. Hoje, nós vamos descobrir quais são os princípios organizativos que regem o SUS. E são eles: descentralização, hierarquização, regionalização e participação social. A responsabilidade na área da saúde é compartilhada entre as três esferas de governo: União, Estado e município. A descentralização aproxima o local de comando das pessoas onde o serviço é prestado e facilita, assim, a fiscalização da gestão. O município pode definir quais são as prioridades e os serviços que serão ofertados. Dessa forma, quanto mais local a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto, sempre trabalhando com organização, união e parceria entre as três esferas de governo. O próximo princípio organizativo é a hierarquização. Ela compreende uma organização dos serviços para classificá-los de acordo com a sua complexidade. Existem ações que são mais básicas, como a vacinação e o pré-natal, e outras ações mais complexas, como um transplante de coração. Esses serviços, que aqui nós chamamos de básicos, referem-se às ações em saúde ofertadas pelos municípios. Já as ações de saúde mais complexas, como os transplantes, que normalmente demandam mais recursos financeiros e estruturais, assim, esses serviços devem ser ofertados por um conjunto de municípios,
em uma região ou até mesmo pelo estado. Este princípio é a regionalização. Por fim, para que tudo isso aconteça, é necessário que as pessoas participem da gestão do sistema, através de suas entidades representativas. Esse princípio é a participação da comunidade ou participação social. Para que o SUS possa atender às necessidades da população, nós devemos participar das decisões sobre as ações que serão executadas no SUS, além de contribuir na sua fiscalização. E uma dessas maneiras é integrando os grupos que são chamados Conselhos de Saúde. Agora, entendemos melhor como o SUS funciona. Sabemos que cada esfera governamental tem responsabilidades na gestão do SUS. Entendemos que o usuário é parte integrante no processo de construção do sistema. Com isso, podemos refletir sobre o verdadeiro papel dos gestores do SUS e que o sucesso desse sistema depende da participação de todos. Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso canal interativo. Hoje quem faz a pergunta é a nossa amiga Esther. Olha só a situação da Esther. Ela pergunta: Médica Mia, como lidar com clientes arrogantes? Pois é, Esther, olha só. Gente, a arrogância, ela nasce do orgulho. O orgulho nasce do nosso ego, sabe? Aquela parte da nossa personalidade que se acha. Tem gente que é assim, tem gente que para poder se sentir melhor, ela precisa achar que ela é melhor do que outras pessoas. E às vezes no tom de voz, na forma como fala, tal, ela passa um pouco desse ar de superioridade, tá? A gente tem que entender, Esther, o seguinte: a gente não tem controle sobre o comportamento da outra pessoa. A gente não vai acabar com as pessoas arrogantes do mundo, tá certo? Só porque a gente se chateia com ela. Ainda mais os clientes, que são a nossa razão de existir. Tá? O que a gente precisa aprender é lidar com isso. E se esta pessoa que é arrogante te atingiu, significa que ela está te atingindo aonde? No teu ego, né? No teu orgulho. E aí você pensa assim: quem é esta pessoa? Quem ela pensa que é para vir falar assim comigo? Toda vez que a gente tem uma reação como essa, significa que nós fomos afetados também no nosso orgulho. Olha só que interessante. Então a gente só se ofende. A única parte da nossa personalidade que se ofende é o nosso ego. É essa parte aí que se acha, entendeu? Então a parte sua que se acha, ela foi ofendida pela parte do outro que também se acha. Mas se a gente trabalhar mais a humildade, mais a generosidade, a gente começa a trabalhar num outro nível e aí a gente não é mais atingido por esse orgulho. E aí você fala assim: mas Meire, por que generosidade? Porque veja, o orgulho, ele nasce do medo. A pessoa arrogante morre de medo de não ser aceita, morre de medo de ser taxada de burra, morre de medo de uma série de coisas. Então ela precisa se vestir com essa carcaça de que eu sou superior a você, né, para se sentir protegido. Né? Então, se a gente entender que a outra pessoa está morrendo de medo e que ela tem essa necessidade de gastar essa energia toda para poder enfrentar esse mundo que talvez para ela seja muito assustador, a gente começa a sentir compaixão. Porque a gente pensa assim, não compaixão porque essa pessoa é inferior, não, mas você percebe que é um ser humano que está assustado e que ela precisa reagir dessa forma, às vezes mal educada, grosseira, porque ela é um ser muito assustado. E quando a gente tem muito medo, a gente reage às vezes com raiva na vida. Tá legal, Esther? Então, uma forma de você lidar com isso é entender, seja generoso, permita que a outra pessoa possa se sentir um pouco melhor. Tá? Ela precisa disso para se sentir um pouco melhor. E não se ofenda com isso, não permita que o seu orgulho entre nesse choque, tá? De forças que vocês estão brigando de igual para igual. É arrogância com arrogância, é orgulho com orgulho, é ego com ego. Eu sou melhor, certo? Então, quando uma pessoa vem com eu sou melhor que você e você acolhe isso, você fala: tudo bem, amigo, aqui você pode se sentir melhor.
Eu entendo você, eu compreendo você, gosto de você mesmo assim e tá tudo bem. Então, você percebe, Esther, não é o mundo que muda, mas somos nós que mudamos. E se você quiser saber um pouco mais sobre a arrogância, você vai pegar aqui o meu livro, o Pílulas Mágicas para o Sucesso. Tu vai abrir aqui na página 167. Aqui você tem um texto chamado Por Trás da Arrogância. Aqui você vai saber um pouquinho mais sobre isso e como lidar com as pessoas arrogantes. Tá legal? Então vocês aí, meus queridos amigos, que conhecem gente que sofre com isso, que precisam dessa palavra, dessa orientação, compartilhem esse vídeo, porque esse nosso canal é democrático. A nossa intenção aqui é que esses vídeos cheguem na maior quantidade de pessoas, que atinja a maior quantidade de pessoas possível e que a gente possa beneficiar a maior quantidade de pessoas. Tá legal? Oi, gente! Hoje no nosso canal nós vamos falar sobre assunto super delicado, que é como atender um cliente insatisfeito. Porque a gente sabe que cliente é sempre bem-vindo e é sempre muito bom quando tudo dá certo. Entretanto, a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas. De vez em quando, a gente tem que ajustar algumas coisas e alguns problemas realmente acontecem. E normalmente, quando o cliente vem nervoso, qual é a nossa vontade? A nossa vontade é de sair correndo, né? De falar, ai, pelo amor de Deus, alguém atenda. E normalmente é isso que acontece, né? Quando a gente está muito nervoso como cliente, né? E chega no lugar, para alguém atender, o pessoal já fica morrendo de medo, né? Então a gente vai ver agora o lado oposto. Como é que você reverte uma situação como essa? E aí vem algumas dicas, tá legal? Vamos lá, a primeira dica é o seguinte. Quando a pessoa está muito brava, todas as emoções, elas são cumulativas e a raiva também. Então ele vem nervoso porque ele já deve ter passado por alguns processos, a raiva dele foi subindo e aquela história da gota d'água, sabe? Que a pessoa explode. Então o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa desabafar aquela energia, ela tá cheia de raiva e ela precisa desabafar. Como é que a gente faz isso? Falando. Então, quando o cliente chegar nervoso no seu estabelecimento, não tenta justificar, deixa ela falar, escuta o que a pessoa está falando. Normalmente, as pessoas tendem a refutar ou tentar justificar a situação falando em cima do cliente. Poxa, deixa o cliente falar primeiro, fica quieto, mesmo que o cliente não tenha razão. Nesse primeiro momento, o que você precisa é fazer com que a pessoa rebaixe um pouco aquele nível de energia, porque a pessoa não está conseguindo pensar naquela hora. Então deixa ele falar e leve essa pessoa a sério. Uma forma muito importante de você acolher esse cliente nervoso é você fazer contato visual, olhe nos olhos do cliente, nunca faça assim, não faça assim, não faça essa cara de que você está de saco cheio, não faça isso. Tá? Você vai levar ele a sério, você vai olhar nos olhos e você vai ficar assim. Você vai fazer alguns gestos e emitir sons de que você está acompanhando. Sim, sim. Se é por telefone, você vai falar, sim, senhor, estou ouvindo. Sim, senhor, estou entendendo. Entendo, senhor, tá? Então você vai fazer isso, tá? Levando o cliente a sério e está acolhendo tanto as emoções quanto as informações que essa pessoa está trazendo. Segundo ponto. Crie empatia, ou seja, para você atender melhor esse cliente, você vai meio que sentir como ele está sentindo, quer dizer, você vai se colocar no lugar dele, como seria você naquela situação, e aí você vai compreender através do ponto de vista do seu cliente qual é a situação. O terceiro ponto é manter a calma. Porque a tendência que nós temos quando estamos conversando com uma pessoa que está muito nervosa é que essa pessoa que está nervosa, ela vai tentar fazer você sentir como ela está sentindo. Então isso acontece, você pode reparar no dia a dia, quando você está conversando você está brava com alguém e você vai falar com a outra pessoa, se ela está muito calma, o que você vai fazer? Você vai atacar essa pessoa até aquela pessoa ficar nervosa igual a você, né? Então o cliente vai fazer a mesma coisa com você, ele vai querer mostrar para você o que ele está sentindo, para você sentir na pele aquilo que ele está sentindo, que é um sentimento muito ruim.
tá? Então, nesse momento, você mantenha calma, mas nunca vá fazer uma cara de desdém com relação ao sentimento dele. Por isso você vai ficar sempre levando a sério e isso já mostra para ele que você considera o sentimento dele, tá legal? E sempre pensa o seguinte, por mais que a pessoa esteja te atacando, você não tem nada a ver com isso, ele não está atacando você pessoalmente, por mais que até que ele esteja xingando você, é que ele está nervoso com a situação e a forma que ele tem de resolver aquela situação é dessa forma, tá? Mas não é com você, porque se você começar a pegar isso pro teu lado pessoal, aí meu amigo, aí pronto, você já começou a fazer parte do problema, tá? Então entenda que você está lá para resolver o problema e não para fazer parte dele, tá? Quarto ponto é recapitular toda a situação com o seu cliente. Nesse momento você começa a falar. Você diz assim, ah, senhor, entendi. Então aconteceu tal coisa, você comprou o equipamento aqui, e isso deu um problema, aconteceu isso, aquilo e tal. Você vai retomar a história para ver se você realmente entendeu e mostrar para o seu cliente que você ouviu tudo aquilo que ele veio falar para você. Tá legal? Depois você vai pedir desculpas para esse seu cliente. Você fala, olha, seu fulano, seu me desculpa, isso não vai acontecer mais e tal. Porque quando a gente pede desculpa, a gente reconhece o erro e a gente também se compromete em não cometer o mesmo erro. E é isso que o cliente quer. Ele não quer acabar com a tua empresa, ele quer que você melhore, ele quer que aquele erro não aconteça mais. A gente perdoa os erros, né? Então o cliente, quando ele vai reclamar, na verdade ele tem a esperança de que você vai melhorar, que a tua empresa vai melhorar. É um voto de confiança. Toda vez que o cliente vem, mesmo que bravo, ele está tentando resolver, né? Senão ele já iria para a justiça, ele faria de uma outra forma, tá? Então aí você pede desculpa e diz assim, não, então isso aqui não vai acontecer mais, tá? Depois você vai, o sexto passo é agir imediatamente. O cliente não foi lá, meu amigo, para resolver o problema daqui a uma semana, daqui a um mês, não. O cliente quer o problema resolvido no momento presente. Então, mesmo que você não tenha condição de resolver aquele problema naquela hora, você vai acionar os mecanismos para que aquilo aconteça. Então, você fala assim, um minutinho, eu já vou falar com o fulano de tal, eu vou ver como é que... Imediatamente você tem que fazer uma ação, qualquer que seja, entendeu? Alguma ação que já seja para resolver o problema. Então vamos supor que o problema não possa ser resolvido imediatamente, mas você vai dizer para ele o que você já fez e qual é o procedimento necessário para aquele problema ser resolvido. E aí, vamos supor, você fala assim, olha, eu só consigo que esse problema seja resolvido amanhã, vamos supor, tá? Você vai falar assim para o seu cliente, seu fulano, você vai para casa agora, porque nós já lhe causamos muito aborrecimento, pode deixar que eu me responsabilizo por você aqui. Eu sou seu representante aqui agora, eu estou tomando conta do seu caso pessoalmente, só pode ir para casa que eu te dou o feedback. E o sétimo passo é exatamente isso, é você ir informando, você vai informando para o seu cliente tudo aquilo que está acontecendo e que você está atento àquilo que ele quer. Você vai ver que a raiva do teu cliente rapidamente acalma, porque o que ele quer simplesmente é ter uma pessoa que lute por ele dentro da empresa. É isso que ele quer. Tá? E uma vez que você vestiu essa camisa, que você já criou empatia, que você já sabe exatamente como ele está se sentindo, pronto, ele tem um representante dentro da empresa, era isso que ele queria e com certeza dessa forma você vai manter o seu cliente dentro da empresa, mesmo com essa situação negativa aí desse jeito já superada. Tá legal? Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Inteligência Emocional. Nesse vídeo, já que o nome é Inteligência Emocional, eu quero falar do que é inteligência emocional, do que significa inteligência emocional. Não de uma maneira tão científica ou tão acadêmica ou academicista, mas de uma maneira mais farta de aplicações na sua vida, uma maneira mais tranquila, mais serena e mais compreensível. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Metaforicamente, nós podemos imaginar que o cérebro ele é dividido em duas áreas. De fato é dividido, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Digamos que aqui que é hemisfério esquerdo e hemisfério direito.
A metáfora da neurociência diz que o hemisfério esquerdo é o hemisfério racional, é onde está toda a nossa razão, é o nosso lado matemático, lógico, cognitivo, cartesiano, analítico, crítico, talvez até meio chato. Esse é o hemisfério esquerdo, que na verdade nós sabemos que não é o hemisfério esquerdo, é todo o cérebro, mas para ficar didático e compreensível, vamos tratar dessa maneira. E o hemisfério direito? O hemisfério direito é o lado da intuição, das emoções, dos sentimentos, é da compreensão subjetiva do mundo, não uma compreensão lógica, mas uma compreensão emocional do mundo. Então, nós temos dois hemisférios. Paulo, o que é inteligência emocional? É quando eu consigo, de uma forma, quando eu consigo ter o mundo, captar o mundo que me chega através dos estímulos, usando bem os dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, racional, crítico, lógico, mas também usar a minha intuição, as minhas emoções, a minha percepção subjetiva, romântica do mundo. Não uma compreensão matemática e cartesiana, mas também uma compreensão emocional do mundo, uma compreensão subjetiva do mundo. E se eu percebo tudo pelos dois hemisférios, o mundo fica muito mais realista, porque esse lado só vê letras e números, fatos e dados. Esse lado vê a subjetividade, vê as intenções, vê as emoções. Se nós tivermos uma pessoa extremamente guiada pelo hemisfério esquerdo, ela é cartesiana, crítica, lógica, analítica, números, coisas bem reais. Ela não vai acreditar em nada que não tenha uma referência muito clara no passado, um aprendizado muito claro no passado. Isso é bom, mas também não é tão bom, porque eu não posso ser puramente racional. Mas o direito, o emocional, acredita em todo mundo, é romântico, se entrega, busca, pula no vazio, né? Busca o desconhecido. É bom, mas também sozinho não é bom. Esse equilíbrio é que vai fazer o seu sucesso. Esse equilíbrio vai promover você a patamares mais elevados. Claro que todos nós temos um lado que manda mais, ou esquerdo racional, ou direito emocional. Paulo Vieira, e o que acontece quando nós conseguimos equilibrar os dois lados do cérebro? Aí vem algo fantástico em nossas vidas, que é o que eu defino de fato como inteligência emocional. A inteligência emocional, para Febre Assis, ela tem 3 pilares. Primeiro pilar, uma conexão de amor próprio. Segundo pilar, uma conexão de amor ao próximo. Terceiro pilar, uma conexão de amor ao ser divino. Não estou entrando no mérito de religião A, B ou C, mas acreditar que existe um Deus poderoso. E se você olhar para Daniel Goleman, vamos lá, vamos pegar o pai da inteligência emocional. O que Daniel Goleman diz que é inteligência emocional? A combinação de 2 pilares. Qual o primeiro pilar? Competências emocionais sociais, definido por 9 sub-áreas. E o que é competências emocionais sociais? É a sua capacidade de se conectar com o próximo, com a sociedade. E o segundo é competências emocionais pessoais, definido por Daniel Goleman. O que é isso? A sua capacidade de se conectar de forma harmônica e amorosa consigo. Então, amigo, amiga, Daniel Goleman define isso. Inteligência emocional. Competências emocionais pessoais, a conexão comigo em amor, competências emocionais sociais, a conexão com outras pessoas. Mas isso só vai acontecer quando eu conseguir equilibrar razão e emoção, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Harmonia na conexão com todo tipo de pessoas, essa flexibilidade. Mesmo sendo mais analítico, eu também ser um pouco subjetivo. Mesmo sendo mais matemático e crítico, eu também ser mais amoroso e sentimental. Ou talvez, eu sendo muito amoroso e sentimental, eu poder analisar com mais frieza as coisas ao meu redor. Então a inteligência emocional é necessária para crescer no meu ambiente de trabalho de forma harmônica. Inteligência emocional é necessária para ter saúde. Inteligência emocional é necessária para trabalhar, mas trabalhar nem pouco nem demais para se desgastar. Inteligência emocional gera algo tremendo que é equilíbrio produtivo, positivo. Anota aí, equilíbrio produtivo e positivo. Um equilíbrio de vida. Produtivo, que te faz produzir, mas de forma positiva, não de forma negativa e que onere sua vida como um todo. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Uma senhora chegou para mim e disse: Paulo Vieira, desculpa, mas esse negócio de amar o próximo, amar a si mesmo, competência emocional pessoal e competência emocional social não funciona muito não. Ele disse: por quê? Porque eu amei meu marido
demais, casei com 25 anos, ele quis que eu largasse a faculdade, eu larguei a faculdade. Ele quis que eu não trabalhasse, eu não trabalhei. Ele quis que eu me afastasse da minha família, eu me afastei da minha família. Tive 3 filhos homens, cuidei dos 3, mais do marido. Hoje eu tenho 50 anos e meu marido me trocou por uma menina de 25. Como é que você disse que esse negócio de se conectar em harmonia, comigo não funcionou? Eu disse, senhora, funcionou. E funcionou bem. Ela disse, como assim? Veja bem, um avião precisa de 2 asas para voar. E o que eu estou falando aqui são 2 asas. A primeira asa, qual é? Competência emocional pessoal. Como você se trata, as decisões que você trata para você, se colocar em lugar de prestígio também. E outra é como trata as pessoas. Aqui a senhora foi muito bem. Fez toda a vontade do seu marido, dos seus filhos. Ok, isso não é problema. O problema é quando você esqueceu da senhora, tomou decisões terríveis, parando e largando seus sonhos, não se amando, se tornando a empregada doméstica do seu marido e dos seus filhos, não trabalhando, não realizando. O que acontece? O pilar, competência emocional pessoal, ou seja, amor próprio, não houve. E tinha um amor próximo, competências emocionais sociais. Ok, o avião não voa com uma asa. Foi o que aconteceu na sua vida. A senhora teria que ter tido as 2, se tivesse tido as 2, teria tido os resultados. A mesma coisa dentro das empresas. Vem aquela pessoa que conecta-se com a empresa, serve os funcionários, se doa, trabalha 10, 12, 15 horas, isso não tem problema. O problema é quando ela esquece os seus sonhos, os seus objetivos, da sua saúde, da sua família, do que é dela. Em algum momento ela vai pagar esse preço. A mesma coisa, inverte. E vamos dizer que aquela senhora fosse para a academia todos os dias durante 2, 3 horas. Uau, que legal. Vamos dizer que aquela senhora fizesse sua faculdade, trabalhasse e ela se conectasse com seus objetivos consigo. Que bonito essa asa. Ela está em pé. Mas ela não se conectava com o próximo, com o marido, com o filho, com as pessoas, vivendo apenas o seu mundo, os seus objetivos. O que acontece? Ia se tornar uma pessoa sem importância, uma pessoa sem valor, uma pessoa que se desaparecer do mundo não ia fazer falta, porque ela está só conectada com ela mesma. Ela precisaria ter de novo equilíbrio para prosperar na vida. Em todos os aspectos, essa é a verdade, essa é a estruturação do sucesso, essa é a estruturação de uma vida equilibrada, produtiva e positiva, e qualquer um pode conquistar. Então, amigos, fiquem atentos e entenda a estrutura e a importância da inteligência emocional. O fato é que quando nós estamos dentro do coaching integral sistêmico, quando nós estamos dentro do método CIS, nós aprendemos quais são as 9 competências emocionais pessoais, conexão consigo, e as 9 competências emocionais sociais, conexão com o próximo. E veja, nós trabalhamos a reprogramação de crenças das 18. Porque, veja bem, liderança é uma competência emocional social e eu preciso ter liderança. Superação é uma competência emocional pessoal e eu preciso de superação. Otimismo, definido por Daniel Goleman, também é uma competência emocional pessoal e eu preciso de otimismo. Servir ao próximo é uma competência emocional social, definida também por Daniel Goleman, e eu preciso servir ao próximo. E esse equilíbrio, essa conjuntura de competências, forma quem eu sou e quem você é. E elas determinam aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. A pergunta é, você tem inteligência emocional? Essa é a pergunta. A segunda pergunta, você cultiva a sua inteligência emocional? Isso é importante para você? Você dedica tempo a isso? Ou você só pensa no hemisfério esquerdo, racional, cognitivo? E trabalha focado nisso, desesperado para ter mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, desprestigiando o lado emocional? E se gerar esse desequilíbrio, amigo, vai ser difícil unir as competências, vai ser difícil ter o equilíbrio, a flexibilidade necessária. Então, fica atento e até o nosso próximo vídeo. Olá pessoal, eu sou a Luísa Bonin, da equipe da Aliança Empreendedora, e nessa aula do Tamo Junto nós vamos falar sobre conhecer e fidelizar o cliente. Você já parou para pensar nos seus clientes? Quem são eles e do que eles gostam? Quais as necessidades que eles têm? Por que eles consomem os seus produtos ou serviços? Por que eles voltariam para sua loja? E por que eles indicariam o seu produto ou serviço para outra pessoa? Pensar nessas perguntas vai ajudar você a conhecer melhor o seu cliente
e assim entender melhor como oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades deles, fazendo com que ele seja fiel ao seu negócio, ou seja, consuma o seu produto ou serviço sempre que precisar e também indique para outras pessoas, tornando ele um cliente fiel. Mas como fazer então para conhecer os clientes e fidelizá-los? Para entender melhor a relação com o cliente, vamos pensar no processo de vendas. O processo de vendas é dividido em 6 etapas. Para entender melhor esse assunto, vamos focar na primeira e na última etapa, prospecção e pós-venda. As outras estão descritas com mais detalhes na videoaula Vender Bem e Vender Mais. A primeira fase do processo de vendas é chamada de prospecção, e é nela que você pode começar a pensar para que tipo de cliente você vai oferecer o seu produto ou serviço. Ou seja, você começa a definir o seu público-alvo, quem são as pessoas que tendem a consumir o seu produto ou serviço e a ficarem satisfeitas com ele. Nesse momento, você busca conhecer seu cliente respondendo as seguintes questões. Quem são eles? A maioria é homem ou mulher? São casados ou solteiros? Tem ou não tem filhos? Qual é a idade deles? É importante lembrar que crianças, jovens, adultos e idosos têm necessidades diferentes. Onde eles moram? São da mesma comunidade que você e do seu negócio? Ou vêm de outras regiões? Se vêm de outras regiões, comece a pensar no porquê isso acontece. Será que falta o produto lá? Ou eles preferem o seu? Qual é a profissão e a renda dos seus clientes? Quais são os seus gostos? Por exemplo, será que eles gostam de assistir TV, de ler, de ir caminhar no parque? Será que gostam de doces ou preferem salgados? Que lugares eles costumam ir? Essas informações vão te ajudar a traçar o perfil do seu consumidor e é interessante que você analise essas informações em conjunto. Por exemplo, mulheres casadas e com filhos têm formas de consumo diferentes de mulheres casadas, mas sem filhos. Além disso, é importante você conhecer também os hábitos de consumo dos seus clientes. Onde eles costumam comprar esse tipo de produto? Em lojas especializadas? No supermercado? Na internet? Em feiras ou na rua? Eles são fiéis a um determinado local ou marca? Ou eles gostam de variar e de testar novidades? Quando eles costumam comprar? Durante o dia, no horário depois da saída dos filhos da escola, nos finais de semana, no verão ou em alguma data comemorativa? Que preço eles costumam pagar? Como eles pagam? Parcelado ou à vista? Qual é a frequência de compra deles? Diária, semanal ou mensal? Uma outra pergunta interessante é: que outros produtos ou serviços eles consomem quando vão consumir o que você vende? Por exemplo, se você vende vinhos, o que os seus clientes compram de acompanhamento? Será que queijos? Será que sopa? Onde eles adquirem esses produtos? Caso seu cliente seja uma empresa, você pode também levantar essas informações. Qual é o tamanho da empresa? Qual é o ramo e o faturamento? Depois disso, você deve pensar nos costumes de compra do seu cliente, ou seja, o que ele busca na hora da compra. Será que é preço, qualidade, um bom atendimento, uma experiência diferente ou conforto? Essas informações vão te ajudar a perceber a forma como o seu cliente consome e a pensar em como o seu negócio atende ou não os hábitos de compra dele. Coloque no papel. Busque e descreva as suas características e hábitos. Vai ajudar você a pensar na melhor forma de atendê-lo. Bom, a segunda fase do processo é a pré-venda. Ela acontece antes da venda propriamente dita. Nessa fase, você como vendedor precisa estabelecer, por exemplo, qual é a sua meta e o que você quer alcançar com as suas vendas. A terceira etapa do processo de vendas é a abordagem. Nesse ponto, você pode entrar em contato com o seu cliente direta ou indiretamente. Diretamente é pessoalmente ou por telefone, por exemplo. E indiretamente, você pode abordar o seu cliente por e-mail, mensagem e por carta, por exemplo. Na quarta etapa, a gente vai falar sobre negociação. Na negociação, você deve escutar o seu cliente e entender e reconhecer o que ele quer.
Por que isso? Quando você escuta o seu cliente, reconhece o que ele quer do seu produto ou do seu serviço, você conseguirá entrar num acordo com ele. Isto se chama negociação, em que todas as partes envolvidas estão satisfeitas em fechar um negócio. A quinta etapa é o fechamento, quando se conclui a venda do produto ou do serviço. Quem é responsável pela venda é o vendedor. Nesse caso é você. Você tem que propor ao seu cliente que o processo de vendas está se encerrando e vocês estão fechando a venda do seu produto ou do seu serviço. A última etapa do processo de vendas é o pós-venda. O pós-venda pode começar durante o processo de venda. Você pode fazer o cadastro do seu cliente, mesmo que ele não efetue a compra no seu estabelecimento, mas é interessante manter o contato com ele. O pós-venda também se dá quando o cliente efetua a compra. Você pode ter um serviço de atendimento ao cliente para saber se ele ficou satisfeito ou não com o seu serviço ou com o produto que você vendeu a ele. É interessante essa etapa para saber se o seu cliente ficou satisfeito ou não com os serviços ou os produtos que você está vendendo a ele. E, finalmente, o pós-venda também pode ser entendido como etapa de fidelização do cliente. E é disso que vamos falar agora. A primeira regra é comunicação com o seu cliente. Isso pode ser propaganda, mas é basicamente informar a ele o que você está oferecendo como produto ou serviço. A comunicação não é só um canal de ida, é um canal de volta também. À medida que você informa a ele quais são os seus produtos ou serviços, ou algum evento ou promoção que você está fazendo no seu estabelecimento, também é interessante saber como ele está recebendo e vendo essas informações. A segunda regra é construir, fazer coisas junto com o seu cliente. Nisso, você pode envolver o seu cliente para construir ideias para o seu negócio, ideias para um produto e até mesmo ideias sobre como vender melhor. De uma forma simples, fazer com que o seu cliente perceba que ele é parte do seu negócio. A terceira regra é ouvir cuidadosamente o seu cliente. Isso se dá durante a venda e também depois. Durante é você entender quais são as necessidades dele em relação ao seu produto ou serviço. Depois, é como se fosse o atendimento ao cliente mesmo. É entender se ele tem alguma sugestão ou alguma crítica para dar sobre o seu negócio. É legal também pensar naquela frase: o cliente sempre tem razão. Isso nem sempre é verdade. É claro que é fundamental escutá-lo com educação, mas nem sempre ele está certo. Portanto, depois de escutar, é necessário ponderar quais são as mudanças que você está disposto a fazer. É importante mostrar que está preocupado com a satisfação do cliente e a opinião dele. Nós temos que nos esforçar para atender sempre à expectativa dele. A quarta regra é pesquisar respeitosamente. O que significa isso? É interessante para a gente, como vendedor, como empreendedor, pesquisar com os nossos clientes para saber se o que oferecemos está atendendo à expectativa deles. Mas é preciso tomar muito cuidado para que o seu cliente não fique irritado e para não invadir a privacidade dele. Então, é importante a gente perceber se temos abertura suficiente para fazer a pesquisa e tentar de alguma forma recompensar o cliente que se prestar a dar essa ajuda. Por exemplo, dando um desconto de 10% numa venda à vista ou um bônus. Criar alguma coisa para incentivar que o cliente responda à pesquisa e para que ele se torne então mais satisfeito. Para saber como fazer uma boa pesquisa, acesse o artigo sobre pesquisa com clientes no Tamo Junto. Preparamos um passo a passo para te ajudar a desenvolver a pesquisa ideal para os seus clientes. A quinta e última regra é: transforme o seu cliente em seu fã. Você tem que tentar aproximar o seu cliente para que ele seja um fã do seu negócio. Divulgue e torne o seu negócio cada vez mais conhecido pelas pessoas que ele conhece, os amigos, os vizinhos. Se ele é um fã, ele acaba também recomendando o seu negócio nas redes sociais, divulgando a sua marca e sendo um defensor do seu negócio. Assim, você prospecta novos clientes e até mesmo um novo mercado. Para finalizar, agora vão algumas ideias de como você pode promover essa fidelização.
Você pode criar um cartão fidelidade, entregar bônus, preparar combos, fazer promoções e até mesmo entregar brindes mediante algum valor de compra, por exemplo. Bom, pessoal, recapitulando, procure conhecer seus clientes e suas necessidades, do que eles gostam, para saber assim como oferecer o melhor produto ou serviço. Crie um relacionamento com seus clientes para mantê-los sempre informados sobre o que você está fazendo e assim fazê-los lembrar sempre do seu empreendimento. Com a divulgação, um bom atendimento, um produto de qualidade com um preço justo, você estará cada vez mais cativando esse cliente. Ele poderá se tornar seu fã e então trazer cada vez mais clientes para você. Com essas dicas e ideias, vamos colocar a mão na massa e pensar no que você já pode aplicar no seu negócio? Até a próxima! Fala pessoal, Jorge Rubadel aqui na área. Independente do cargo ou ocupação que você exerce na sua vida, você vai ter sempre que vender alguma coisa. E nesse caso, eu me refiro a você mesmo. Eu sempre começo as minhas palestras de vendas dizendo que a primeira coisa que precisamos vender para um cliente somos nós mesmos. A pessoa precisa comprar a sua imagem, ela precisa literalmente ir com a sua cara. Você não vai com a minha cara? E o marketing pessoal trata justamente de alguns aspectos onde nós temos a oportunidade de melhorar a nossa autoimagem e sempre passar a melhor impressão para os nossos interlocutores. Eu separei aqui 7 dicas matadoras que, embora pode parecer muito óbvio, mas ninguém se liga de forma consciente para esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença no dia a dia de um profissional de sucesso. Então vamos lá? Dica número 1. Invista em sua aparência. Um pouquinho de zelo nunca fez mal para ninguém, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a aparência conta muito. Uma roupa limpa, bem produzida, acessórios na medida certa, unhas feitas e vale para os homens também, tá? Cabelos bem cuidados e por aí vai. Nunca perca a chance de passar uma boa primeira impressão. Talvez você nem vai ter oportunidade de mostrar que o seu verdadeiro valor está muito além da sua aparência física. Dica número 2. Evite atitudes exageradas. Aqui eu me refiro ao comportamento. Você não vai gostar de ser taxado como uma pessoa que fala alto demais, a que conversa muito ou a que tem mania de ficar encostando nas pessoas, vai? Então, todo e qualquer comportamento tem que ser medido e fiscalizado. Controle-se sempre. Procure não ficar se excedendo, nem de forma positiva, tampouco negativa. Gente, talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis do marketing pessoal para ser cumprida, porque ela pode ir na contramão da nossa própria personalidade. Mas é claro que o equilíbrio deve ser sempre priorizado. Dica número 3, cuidado ao fazer a sua propaganda. Pessoas detestam aqueles que ficam se auto-vangloriando. Quando for falar de você mesmo, seja humilde, sem se menosprezar, é claro. O bom senso deve ser sempre priorizado ao se vender. E tenha cuidado para cair no eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. Uma boa dica? Conquistar fãs. Deixa que eles façam sua propaganda. Nada melhor do que os outros falando bem de você. Dica número 4, esbanje simpatia. Chegue aos lugares sempre sorrindo. Trate todos com igualdade, desde o faxineiro até o diretor da empresa. Eu costumo brincar e falar que se você quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa, veja como ela trata a tia do café. Ao falar com as pessoas, dê a devida atenção a cada uma delas. O grande erro de muitos profissionais é justamente desdenhar e subestimar os outros. E lembre-se, o mundo dá muitas voltas. Dica número 5. Seja pontual e correto com os compromissos. Quer ver uma coisa triste? É saber que o brasileiro tem fama de não ser pontual. Gente, me irrita demais da conta ver uma pessoa sem compromisso. Todo mundo sabe que imprevistos acontecem, mas agora tornar a impontualidade um hábito vai te deixar com uma fama horrorosa. Se vai visitar um cliente pela primeira vez, ou vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, pode ter certeza que o atraso vai ser imperdoável. Se programe bem, saia mais cedo de casa e seja reconhecido como um autêntico britânico. Dica número 6. Esteja sempre antenado. Notícias, reportagens, cultura popular. Conhecimento de forma geral é muito valorizado. Seja uma pessoa antenada no que está acontecendo no mundo e procure sempre estudar. Uma vez que você entende um pouquinho de tudo, você vai ter bagagem para conversar e discutir vários tipos de assuntos. Então, leia livros, assista filmes e séries, vá ao teatro,
Torne-se uma pessoa cada vez mais culta. E por fim, mas não menos importante, dica número 7. Seja inesquecível. Procure aí na sua cabecinha agora, nesse exato momento, aquela pessoa que marcou a sua vida. Um bom profissional, pessoa simpática, bem-humorada. Qualquer um conhece pelo menos uma pessoa assim. Aquele exemplo que todo mundo quer ser ou fazer igual. Então, essa é uma pessoa inesquecível. Procure se tornar uma delas, praticando sempre boas ações, ajudando os outros e plantando o bem por onde você passa. E fazendo tudo isso, você jamais será esquecido.